Çekil! Çekil! Orhun Bey, burada durumlar hiç iyi değil. Yekta Asmaoğlu ve Taşkın Sarsılmaz siz olmasaydınız belki de uzun süre yakalanmayacaktı. Eve geçişinizden parktaki son çatışmaya kadar gayet cesurdunuz. O adamla gidişim bu yüzden. Çünkü başka bir yolu yoktu. Gitmen için öyle söylemek zorundaydım. Ben bunu şu anda... Ne rüyası? Ben çıkmaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sus hadi. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Enquanto isso, Gurbus está no hospital cuidando de EC. Gurbus tenta desesperadamente fazer com que a garota coma, mas EC diz para Gurbus que não está com fome. Gurbus tenta contar histórias engraçadas para a garota para tentar animá-la. Mas infelizmente, EC continua muito depressiva. EC diz para Gurbus que não está com fome e que nem água nesse momento vai passar pela sua garganta e pede para que Gurbus não insista. Gurbus então diz para EC que isso é uma questão de tempo até que a fome dela volte. Gurbus então diz para EC que precisa sair por um momento, mas que logo voltará. Nesse momento, EC recebe uma ligação de Susan. Susan pergunta para EC como ela está e diz para EC que está muito preocupada com ela. Susan então diz para EC que tem uma notícia excelente para dar a ela. EC pergunta o que é. Susan então conta para EC que dentro de uma semana Elif vai ir embora da casa deles, pois o pai dela virá buscá-la. Susan então enche EC de esperanças e pede para que a garota fique bem logo, pois ela vai precisar de toda a sua saúde para reconquistar Aziz assim que Elif for embora da casa deles. Elas então encerram a ligação e o sorriso no rosto de EC é visível até na China. Susan então diz para si mesma que com certeza tudo agora ficará bem. Susan não gosta de EC, mas Gurbus é muito rico e Susan gosta de dinheiro. Enquanto isso, EC começa a comer, pois recuperou todo o seu ânimo. Gurbus então volta para o quarto e acaba vendo EC comendo. Gurbus então fica muito feliz com a recuperação repentina de sua irmã. Gurbus então se senta ao lado de EC e os dois começam a comer. Enquanto isso, Askis foi buscar um café para Elif. Eles então estão tomando o café sentados no banquinho. Askis pergunta para Elif o que ela pretende fazer quando for embora. Elif então diz para Askis que pretende cuidar de seu pai para que ele não faça mais nada de errado. Elif diz para Askis que geralmente ela fica em casa e cuida da casa, limpa a casa e faz comida, lava roupa. E diz para Askis que ela não pretende fazer nada fora de sua casa. Elif então diz, mas e você? Askis então responde que vai continuar com o seu trabalho. Elif então diz, bom, nesse caso, tenha mais cuidado. Você deveria ter medo do seu trabalho. Askis então olha para Elif e diz, se seu pai se meter em algum problema novamente, bem, eu estou aqui, caso você precise. Askis então pergunta para Elif se ela terminou seus estudos e diz para Elif que ela poderia estudar novamente se quisesse. Elif responde que gostaria, mas não sabe se seu pai vai deixar ela fazer isso ou o que a vida vai proporcionar para ela a partir de agora. Askis então diz para Elif que talvez o pai dela esteja na cidade. Askis então diz para Elif que vai perguntar para alguém. Enquanto isso, Orhun está tomando um café com Daphne. Daphne está contando para Orhun sobre um caso que ela teve recentemente e que foi muito engraçado. Daphne então está falando sem parar e Orhun está prestando atenção. Daphne então pede desculpas para Orhun se acabou falando demais. Orhun então diz para Daphne que não tem problema e diz para Daphne que precisa fazer uma pergunta para ela e pede para que Daphne responda imediatamente, se possível. Orhun então pede Daphne em casamento. Daphne fecha a cara na hora, pois sabe que o pedido não é sincero. Enquanto isso, Elif continua sentada no banquinho com Askis. Askis trouxe uma água para Elif, água da qual ela não consegue abrir de jeito nenhum. Askis então diz para Elif que se ela quiser ele pode abrir para ela. Elif então diz para Askis que ela não desiste facilmente e continua tentando abrir a água. Askis então diz para Elif que ela é uma teimosa. Após alguns minutos, perdendo da água de 10-0, Askis pega a água de Elif rapidamente e abre a água em 3 segundos, mostrando para Elif que ele é forte e ela é fraca. Nesse momento, o homem passa vendendo algodão doce. Elif então rapidamente começa a se lembrar do dia em que ela, Askis e seu Arif fizeram um piquenique. E na ocasião, Elif contou para seu Arif e para Askis que sua mãe sempre comprava algodão doce para ela. Elif volta de seus pensamentos
E Askis rapidamente vai até o senhor e compra um algodão doce para Elif. Elif fica muito emocionada com a atitude de Askis. Ela então agradece a Askis e diz para Askis que ele não precisava fazer isso. Askis então diz para Elif que se lembrou que ela gosta de algodão doce. Elif então diz para Askis que ela o fez lembrar de coisas desnecessárias, mas diz para Askis que tudo bem, pois ela também se lembra de coisas desnecessárias. Askis então diz para Elif que se lembra de uma vez ela ter contado para ele que subiu em uma colina com sua mãe. Elif então diz: sim, você está certo, isso aconteceu antes de minha mãe adoecer. Aquele dia foi muito legal. Após minha mãe ter ficado doente, nunca mais pensei que fosse viver outro momento como aquele novamente. Elif então agradece a Askis por ter trazido ela àquela cidade, pois aquela cidade, o ambiente dela, está fazendo com que ela se lembre daqueles dias felizes que ela passou com sua mãe. Askis então diz para Elif que levou ela para passear, já que ela não sai para se divertir muito, e diz para Elif que prometeu para ela que a levaria para um lugar como aquele, mas que na verdade acredita que a trouxe ali porque gostaria que ela se lembrasse dele de uma forma boa e não como a forma ruim como ele a tratou no início do relacionamento deles. Elif então olha para Askis e percebe que ele realmente se arrepende de tudo que fez. Enquanto isso, Ira, Yekta e Sara chegam ao parquinho. Erhan continua vigiando eles de longe. Sara está brincando no balanço. Ira então retira Sara do balanço e leva a garota para outro brinquedo. Mas nesse momento, Taskin aparece na pracinha. Taskin está armado. Ele então vai até Yekta apontando a arma para ele e diz: olha só quem está aqui. Erhan está vendo tudo de longe. Ele rapidamente retira sua arma do bolso e fica em alerta. Yekta levanta suas mãos, mostrando para Taskin que ele não quer brigar. Taskin então diz para Yekta que tudo tem um preço, que para ele se ver livre dele, ele quer o pendrive. Mas nesse momento, a polícia chega na pracinha e acaba prendendo Taskin. Yekta então olha para Ira e diz: polícia é? Você chamou a polícia? Nesse momento, o policial se vira para Yekta e diz: Yekta, e fala o sobrenome dele que eu não sei qual é, você também está preso. Taskin é levado por outros policiais, enquanto o policial, que se fingiu de encanador e foi até a casa de Ira, aponta a arma para Yekta e manda ele se entregar, pois ele também está preso. Yekta olha para Ira e diz: você armou tudo isso? Foi tudo uma armação, não é? O policial então olha para Yekta e diz: você está preso, Yekta, por contrabandear ouro. Yekta então começa a fingir que quer se despedir de Sara. Ele então começa a se aproximar de Sara e diz: filha, dá o último abraço no papai. Filha, se despede do papai. Até que Yekta pega Sara no colo e aponta a arma para ela, fazendo Sara de refém. Yekta então aponta a arma para Sara e diz: se você se aproximarem de mim, eu a mato. Ira fica desesperada com a atitude de Yekta, enquanto Sara chama desesperadamente por sua mãe. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.